Boa noite, Boa noite. bem-vindos a mais uma aula sobre Sukkot. E nós estamos em dívida. Por que estamos em dívida? Porque na aula anterior nós nos comprometemos a explicar por que que o ótimo é inimigo do bom. E a Uhum. gente passou a aula inteira falando sobre tudo menos isso. É. Vejam, a ideia de que o ótimo é inimigo do bom, pelo menos de forma resumida, isso também está ligado com Sukkot, também está ligado com Rosh Hashanah, também está ligado com Yom Kippur. Aliás, está ligado com todas as mitzvot que a gente faz de modo geral. A ideia aqui é a seguinte: quando a gente procura, e a gente deve procurar, fazer sempre o melhor possível, que é o louvável, que é aquilo que se espera, é aquilo que nós mesmos esperamos de nós mesmos. A gente sempre gostaria de poder fazer as coisas melhor do que a gente já faz. Existe um pequeno perigo nessa atitude. Muitas vezes, ao tentar fazer o melhor, a gente deixa de fazer o que é bom. E isso é importante lembrar. Se você tem uma mitzvah para fazer neste instante, e justo agora você lembra, mas eu posso fazer algo melhor ainda. E nesse vou fazer algo melhor, você não faz nem a mitzvah de agora, e nem esse algo melhor que vai chegar. Vou dar um exemplo prático para a gente poder entender. Aliás, vou dar dois exemplos. Um exemplo aconteceu com o grande Rebbe de Chernobyl. Rebbe de Chernobyl é conhecido como uma pessoa extremamente generosa. Ele praticamente todo dia dava tzedakah para uma série de pessoas necessitadas que vinham buscar. E ele, assim, por ser um grande tzadik, por ser um grande rebbe, ele recebia visitas de pessoas que vinham dar dinheiro para que ele pudesse ajudar os outros, e por outro lado, ele também ajudava, porque as pessoas procuravam ele para pedir ajuda. E o dinheiro entrava e o dinheiro saía, e tinha um secretário, um auxiliar do rebbe, que tentava, de alguma maneira, a administrar essas entradas. Por quê? Porque as pessoas não sabiam que o próprio Rebbe, de tanto distribuir dinheiro, muitas vezes ficava devendo o açougue, devendo a padaria, enfim, ele próprio não conseguia pagar as coisas dele, porque o dinheiro todo ia para todo mundo, menos para ele. E a esposa ficava preocupada, e o secretário ficava preocupado, enfim, no final das contas, ele sempre ficava lá olhando, quem sabe sobrou um pouquinho, quem sabe agora a gente pode pagar as contas que está devendo. Bom, um belo dia entrou um homem muito abastado, um homem muito rico, um vir, deixou uma quantia muito grande de dinheiro com o Rebbe, e esse administrador, esse secretário, ficou feliz. Bom, finalmente a gente vai poder botar as contas em dia. A família do Rebbe vai ficar tranquila. Mas ele não teve chance de falar com o Rebbe, porque logo entrou uma outra pessoa. Enfim, assim que deu uma brecha, o auxiliar do Rebbe entrou, falou: Rebbe, aquele senhor veio e deu uma quantia muito grande, Baruch Hashem, agora a gente pode pagar as contas que está devendo e tudo mais. Aí o Rebbe abriu a gaveta e mostrou para ele. Tinha algumas notas, algumas moedas, não tinha muita coisa. Mas, Rebbe, o homem deu uma quantia enorme. O que aconteceu? Ele falou: Olha, eu vou explicar o que aconteceu. Entrou um senhor e me disse que ele tinha que casar a filha dele. E ele não tinha um tostão. E sem dinheiro, nem o noivo ia querer casar com a filha dele. Um senhor respeitável, trabalhador, mas para casamento ele ainda estava precisando de mais. Ele, falei para ele quanto você precisa do casamento. Ele falou tal e tal quantia, que era uma quantia razoável.
E aí eu dei para ele dinheiro. E aí o secretário falou, mas Rebbe, o homem deixou, não me lembro agora a quantia, sei lá, 300 mil, era uma quantia enorme. Dava para alimentar 10 famílias. E o senhor deu tudo para um homem, para fazer o casamento dele. Aí ele me falou, já vieram me falar isso também? Aí ele falou, uau, deu tempo de entrar tanta gente? Eu só vi entrar esse homem rico e o que veio depois. Não, 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 Yetzer Hará já veio falar comigo antes. Quando eu queria dar o dinheiro para o casamento, o Yetzer Hará falou, imagina, vai dar tanto dinheiro para o casamento do cara, podia alimentar 10 famílias. Aí eu falei para o Yetzer Hará, você tem razão. Só que esse cara que precisa casar as filhas está aqui. E os 10 homens ou as 10 famílias que posso ajudar não estão aqui. Então, primeiro eu tenho que dar para quem está aqui, porque se eu segurar esse dinheiro e eu não vou dar para quem já está aqui precisando, é capaz de não aparecer esses 10 que você está dizendo que eu tenho que ajudar. Então, a mesma coisa vai acontecer várias vezes quando a gente quer fazer uma mitzvah, a gente diz, eu vou fazer a tefilá agora. Tudo bem, uma boa coisa, vamos fazer a tefilá agora, está na hora de rezar. Não, agora eu podia fazer, eu tinha que fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia. Aí a gente arranja um monte de coisas importantes, até mitzvot importantes para fazer. Resultado, perde a hora, esquece a reza, acaba não rezando, porque a gente quer fazer melhor, a gente tem mitzvot mais importantes para fazer. Pega a mitzvah que está agora, está muito bom, e faz já. Não deixa passar. Mesma coisa vai acontecer com Rosh Hashanah, mesma coisa vai acontecer com Yom Kippur, mesma coisa vai acontecer com Sukkot. Em Rosh Hashanah, a gente pode estar muito inspirado. Mas qual é a mitzvah do dia? Ouvir o shofar. Então, vamos focar no shofar. Tudo é importante, mas não vamos perder o shofar. Yom Kippur, tem o jejum, tem um monte de coisa importante. Foca no importante. Sukkot, a gente tem a mitzvah da Sukkah, a gente tem a mitzvah de Arba Minim, de pegar as 4 espécies. Vamos focar nisso. Não vamos deixar de comer açúcar nenhum dos dias de Sukkot e vamos focar nas 4 espécies. Não vamos deixar de fazer a brachá com eles nenhum dos 7 dias, no caso de Sukkot. Ou seja, não vamos nos perder com um monte de outras mitzvot importantes, que podem ser ótimas, mas o bom, que agora é importante, vamos focar nisso e não vamos perder. Até aqui, um pouquinho daquilo que a gente ficou devendo da aula anterior. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é Sukkot e o inefável tetragrama. Muito bem. Eu entendo, eu imagino que uma parte dos presentes deve saber o que é inefável tetragrama e uma outra parte talvez não saiba. Então, vamos explicar muito Eu não rápido. sei, Isso, não você sei, sabe. Você não sabe? Foi não vez. sei, Foi não, vez mesmo. Então, vamos lá. não vai. Inefável significa aquele que não pode ser pronunciado. Para quem acompanha jogo de futebol, sabe que tem o tetra, tem o penta e tem o hexa, sim? Então, tetra quer dizer 4. Pelo menos em grego quer dizer 4, tá? Grama. Bom, grama a gente sabe que é aquilo que as vacas comem. Não, a gente está falando de grama em grego. Vacas não falam grego. Então, grama em grego significa letra. Então, você tem telegrama. Tele, em grego, todo mundo aqui fala grego fluentemente, eu imagino que sim, tá? E de vez em quando a gente fala grego mesmo, ninguém entende o que a gente está falando. Tele, em grego, significa longe. Telescópio, ver de longe. Telegrama, mandar uma letra para longe, escrever para longe, tá? Então, grama é letra em grego, para aqueles que são fluentes, tá? Então, tetragrama significa 4 letras. Então, inefável tetragrama significa o nome que não pode se pronunciar, que tem 4 letras. Então, nós encontramos na Torá um nome divino, um dos 7 nomes sagrados
nos quais a Torá se refere a Deus, e um desses nomes é esse inefável tetragrama, Yud Kei Vav Kei. Esse nome divino, ele contém dentro dele tudo o que foi criado, toda a criação, tudo que é físico e tudo que é espiritual. Por que isso? Porque esse nome, Yud Kei Vav Kei, para aqueles que conseguem me acompanhar, dá para ver alguma coisa aqui? Não. Assim, agora sim. Mais para cá. Um pouquinho. Deu para ver um pouquinho? Uhum. Acho que é melhor tirar o fundo, o seu Se eu fundo para dar para ver direito. conseguir tirar o fundo, aí eu faço, sem problema. Deixa eu só ver se eu consigo tirar o fundo. Enfim, se não der para ver, a gente vai tentar imaginar. Yud, vocês estão vendo aqui, não? Uhum. Tá. Depois tem a letra Rei. Sim? Essa letra Sim. aqui. Cadê? Essa letra aqui. Rei. Aqui. Essa aqui é Rei. Agora dá para ver. Agora deu? Coloca na sua frente, que eu acho que dá para ver melhor. Assim? Ó, Isso, agora sim. tá. Aqui, perdão. Aqui é a letra Rei. Aqui é a letra Vav. E aqui a outra letra Rei. Esse é o nome divino de 4 letras. Sim? Deu para ver? Sim. Muito bem. Sim, agora Vamos deu. focar agora nessa letrinha, a primeira letra do nome divino, que é a letra Yud. Sim? Da forma como o Yud é escrito na Torá, o Yud é um ET. Dá para ver? O Yud é uma letra que tem uma antena. Sim? Tem uma anteninha. Porque se não tiver essa anteninha na Torá, o Yud não serve, não é kasher, não é considerado uma letra escrita da forma apropriada na Torá. Isso significa que a letra Yud, ela própria tem um corpo, mas ela tem algo que meio que flutua acima dela, essa anteninha que está aqui, que é indispensável para o próprio Yud, e que vai indicar uma coisa curiosa que depois a gente vai poder analisar, a gente espera analisar com um pouquinho mais de detalhes. Mas está claro agora, nós temos o Yud e nós temos a anteninha do Yud. Muito bem. Em Hassidut, se costuma dizer, e isso é um conceito que vai ser muito importante para as próximas explicações que a gente vai dar agora. Na nossa vida, nós temos 2 elementos que são paradoxais, mas que eles fazem uma dupla dinâmica que nos acompanha o tempo todo. É o que a gente chama de, em linguagem de Hassidut, Pnimiut e Hitzoniut, ou Primiut e Makif. Explico. O interior e o exterior. Em muitos aspectos da vida da gente, o exterior é importante. Vou dar um exemplo. A roupa faz o homem. Mas não é o homem que faz a roupa? Sim, mas se você se apresenta com uma roupa adequada, as pessoas te olham de um jeito. Uhum. Não importa quem você é. Eles nem te conhecem. Não sabem como você pensa. Não conhecem nada da sua personalidade. Mas se você se veste de uma forma, as pessoas olham, ó, essa pessoa é séria, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é uma pessoa que tem posses. Enfim, você passa uma impressão. E essa impressão pode mudar à medida que você conhece melhor a pessoa. Mas essa primeira impressão, sim, a roupa passa diretamente. Se você se veste como um schlepper,
se você se veste de forma desleixada, não importa também o quanto você é importante, vão te olhar como um shopper. Então, por um lado, o exterior deixa uma impressão muito forte, mas a gente sabe que as coisas não são feitas apenas do exterior. Existe o interior, existe o lado verdadeiro, real da pessoa, ou de tudo que tem no mundo. Às vezes, o exterior tem um impacto muito grande sobre o interior, e às vezes o interior tem um impacto muito grande sobre o exterior. Nós temos, ao longo do ano judaico, um monte de comemorações. E existe uma definição judaica, ou pelo menos uma definição que judeus deram. O que é um Yom Tov? O que é uma festa judaica? Então, tem gente que explica de uma forma bem simples, bem prática. Quiseram nos matar. Deus nos salvou. Vamos comer. Isso é um Yom Tov. Aí só muda o que vamos comer. Uma hora a gente come matzá, outra hora a gente come os neaman, outra hora a gente come sufganiot, come latkes, enfim, muda o que come. Mas, só, quiser nos matar, Deus nos salvou, vamos comer. Só, esse é Yom Tov. Sim? Só que tem um pequeno detalhe. Isso explica só 3 Yom Tov. São 3 festas perseguitivas. Dá para entender? Só tem 3 festas ao longo do ano inteiro que a gente comemora porque perseguiram a gente, quiseram nos matar e Hashem nos salvou. No Pesach, Face. escravidão, Hashem nos libertou, milagres. Purim, Haman, Uhum. sim. E Hanukkah, os gregos, sim. O resto dos yontes não tem nada a ver com perseguição. Absolutamente. Rosh Hashanah, quem perseguiu a gente? Quem quis nos matar em Rosh Hashanah? Ninguém. Yom Kippur? Ninguém. Não tem nenhuma história de perseguição. Sukkot? Que perseguição? Não tem nada disso. Nem Shavuot tem a ver com isso. Shavuot é a entrega da Torá. Os Uhum. jejuns, tudo bem. Jejum não é festa. Tisha B'Av, destruíram o templo. Shiva Sabbath, tudo bem. Mas festas? As festas são uma conexão profunda que a gente tem com Hashem. Não apenas quiseram nos matar, Deus nos salvou, vamos comer. É muito bonito, a ideia é muito legal, mas não é muito real. Rosh Hashanah e Yom Kippur são chamados na Torá de Yamim Noraim, dias temíveis. Eles não são dias terríveis. Talvez no orçamento pesa um pouquinho, então a gente pensa que eles são terríveis. Oi, tá chegando. Oi, tem que comprar comida, tem que gastar, enfim, trabalho, tá bom. Mas não é temível. E é interessante que qualquer um que acompanha a reza, seja Ashkenazim ou Sfaradim, a gente vai ver que mesmo Yom Kippur, o dia em que vai se ah, fechar as contas, e Hashem vai nos escrever no livro da vida, se canta um monte de vezes ao longo da Tefilá. É uma comemoração. A gente não está lá chorando, desesperado. Ai, vem, o que vai ser da gente? No final, então, final de Yom Kippur é uma festa. Uhum. Imagina, Yom Kippur se canta, se dança. Tudo. Não é só por causa da comida, não. Também tem a comida, não vou dizer que não, mas o pessoal também gosta de comemorar a comida. Mas até antes da comida. Quero dizer, a conexão da gente com a Hashem passa, nesse mês que a gente está agora, por algumas fases. Primeira fase, Rosh Hashanah, é um momento em que a gente
assume um compromisso com Hashem. A gente chama isso de não existe amor sem respeito. Uhum. O que significa isso em termos práticos? Nós temos uma conexão de amor com Hashem. A gente fala todo dia no Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, 2 vezes por dia. Então, 2 vezes por dia, a gente faz uma declaração de amor para Hashem e Hashem para a gente. Mas, em qualquer relacionamento entre duas pessoas, não basta amor. É muito importante respeito. Porque amor sem respeito é abuso. Se não é, pode virar. É preciso tomar muito cuidado. E isso é Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, a gente aceita a autoridade de Hashem. Eu amo Hashem, mas eu obedeço. Não é apenas eu te amo e eu faço o que eu quero. Não. Eu te amo nos termos que você me diz que eu devo te amar. Eu vou te respeitar, eu vou te amar e eu não quero te magoar. Então, eu não quero fazer aquilo que você não quer que eu faça. Por mais que talvez eu ache que isso é bom, é importante, não importa. É o que você diz que importa. Eu te respeito. Isso eu acho. Yom Kippur, a gente vai para um nível mais elevado, onde Hashem também diz para a gente: você me respeita e eu te perdoo. Eu te aceito do jeito que você é. Você não é perfeito. Hashem criou a gente, Hashem sabe que a gente não é perfeito. Eu aceito você do jeito que você é. Explica aos nossos sábios que o início do mês de Tishrei é chamado de um momento de ocultação. Tiku b'chodesh shofar, b'kesel yom chagenu, é um passuco que está na Torá que diz que o início do mês, as coisas estão ocultas. O início do o mês judaico começa, é o mês lunar, então o início do mês judaico é a lua nova, é o novilúnio. Novilúnio é um fiozinho de luz, quase você não vê a luz. A luz está oculta. Então, dentro do Rosh Hashanah, Yom Kippur, tem algo oculto. Você tem respeito, você tem perdão, mas é tudo muito, muito solene, por um lado, alegre, porque a gente tem uma boa relação com a Hashem. Mas está escondido. Quando é que isso se revela? Em Sukkot. Sukkot é quando essa relação mais profunda de amor, de alegria, vem à tona, aparece. E aí sim, a gente tem uma relação perfeita com a Hashem. Yom Kippur é o dia do casamento da gente com a Hashem. Foi explicado isso, eu acho, na aula anterior. Por quê? Porque as segundas tábuas da lei foram entregues, as tábuas do pacto foram entregues em Yom Kippur. A gente reconectou com a Hashem, recasou com a Hashem. Se o casamento da gente foi Yom Kippur, quem casa, quer casa. Não é assim que funciona? Uhum. Sim. Você pode até viajar um pouquinho, mas depois você quer casa. Você tem que ter um lugar para morar. Sukkot é a casa de Hashem. Em Sukkot, a gente está morando junto com Hashem de uma forma intensa dentro da Sukkah. Ou seja, Hashem diz para a gente: você quer morar comigo? Sai da sua casa, vem para minha casa. Mas Hashem não tem um lugar melhor para morar? Uma sucá, uma tenda com folha? Não podia ser um Trump Tower, um lugar mais assim, mais chique? Não. O que ele está dizendo é: não importa onde você esteja, vai para onde eu te pedi para vir. Vem comigo. Açúcar é uma contradição em termos, porque, por um lado, açúcar é um lugar temporário, tá, a folhagem
é muito frágil. Qualquer chuva estraga a tua noite, estraga teu dia, por um lado. E por outro lado, a gente diz, a vida da gente é assim. A gente acha que dentro de casa, do nosso apartamento, da nossa casa, ou a gente está seguro, só a Hashem sabe. Cada um sabe a sua vida. Às vezes os problemas estão dentro de casa. Tem gente que gosta de fugir de casa porque os problemas estão em casa e não fora. Enfim, a ideia é de que a Hashem está dizendo o seguinte: vem para me açucar, vem morar comigo, larga a tua casa e agora faz uma casa do jeito que eu te pedi. Não faz sentido, não faz sentido. Mas a nossa relação não é de amor. Amor não tem lógica. Faz o que eu estou te pedindo. O que dizem nossos sábios? Nesse lugar simples, nessa cabana de folhagem, lá se revela um nível muito elevado da presença divina no nosso dia a dia ao longo do ano. É provavelmente a única vez do ano em que a gente tem uma convivência tão intensa com um nível elevado de Binah. Vejam bem, a tal ponto que os rebes de Chabad, de Lubavitch, não conseguiam dormir na Sukkah. Tem gente que tem o costume de comer, beber e dormir na Sukkah. Um pouco arriscado, principalmente em lugares que chove, como aqui, em outros lugares, enfim. Os rebes não conseguiam. Há uma presença tão intensa de Hashem na Sukkah, como que a gente vai dormir diante de Hashem, num lugar onde a presença de Hashem está tão forte? E os Hassidim, por sua vez, nós, olhamos para isso tudo e falamos, uau, tomara que eu sentisse o que o Rebbe sente. E a gente até sofre um pouco por não conseguir ver ou sentir tanto a presença de Hashem dentro da Sukkah. E esse é um dos motivos, não o único, mas um dos motivos, pelo qual, de modo geral, Chabad não dorme na Sukkah. E sim, a gente faz questão de fazer todas as refeições, não só todas. Chabad toma um cuidado muito especial de não tomar um copo d'água fora da Sukkah durante Sukkot. Porque a gente quer estar o máximo de tempo com Hashem. E essa mitzvah de comer na Sukkah é o que Hashem está pedindo para a gente. Vem aqui. A única vez em que a gente faz uma brachá por estar na Sukkah é quando você faz uma refeição, quando você come na Sukkah. E a gente quer ter esse privilégio de poder estar com a Hashem de uma forma tão intensa, já que ele está dizendo, essa é a minha casa. Por que a Sukkah, de uma certa forma, tem essa energia tão intensa? Existe uma discussão no Talmud, e é uma discussão onde, curiosamente, judaicamente, os dois têm razão. Conhece a história do dois comerciantes tiveram uma discussão? Business. Esse está me devendo, o outro está me devendo. Os dois foram para o rabino. Aí os dois chegam no rabino, aí o Yankel fala, rabino, fulano, está me devendo, não sei o quê. Ele tem que me pagar. Aí o rabino ouve e fala, tem razão. Aí o Moishe fala, não, Yankel está errado. É ele que está me devendo. Isso, blá, blá, blá. Aí o rabino fala, tá bom, o Yankel tem que pagar o Moishe. Aí entra a esposa do rabino, não é possível. Ou o Yankel está certo, ou o Moishe está certo. Não pode os dois estar certo. Aí o rabino se vira para a esposa e fala, você também está certo. Ou seja, em outras palavras, tem muitas discussões na Torá, mas num certo nível, todos estão certos. Talvez em situações diferentes, esse tem razão, uma outra situação, aquele tem razão. Todos estão certos. Existem duas formas de explicar a mitzvah da Sukkah. Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dá uma explicação metafísica, Rabbi Akiva dá uma explicação pé no chão. Rabbi Eliezer diz,
Por que a gente comemora Sukkot? Porque quando o povo judeu estava, o povo de Israel, estava durante 40 anos no deserto, Deus cercou a gente com nuvens, as nuvens da glória, Ananea Kavod, que protegiam a gente do calor, dos Uhum. animais selvagens, dos escorpiões, das serpentes. A gente tinha uma vivência milagrosa, metafísica, durante 40 anos no deserto. Porque é quase impossível entender como é que um povo consegue viver tanto tempo no deserto. Milhões de pessoas no deserto. Hashem providenciou nuvens para Uhum. protegê-los, água para eles poderem tomar, a comida caía do céu, enfim, foi algo divino, metafísico. Rebbe Akiva diz, não, não, não. A gente lembra que quando o pessoal estava no deserto, eles montaram cabaninhas. E assim eles sobreviveram, assim eles viveram ao longo de 40 anos. Os dois estão certos. Até numa cabana simples e humilde, você encontra as nuvens divinas, a proteção divina de Hashem. Hashem não tem limite. Ele não precisa de uma estrutura de concreto para poder proteger a gente. Em qualquer lugar ele protege a gente, em qualquer lugar ele envolve a gente, e os dois estão certos. De uma certa forma, não, não, dentro da simplicidade da Sukkah, dentro do que é mais simples, você encontra o que é mais elevado. Vou dar um exemplo. Por que as crianças atraem tanto a gente? Porque elas têm uma pureza que a gente gostaria de voltar a ter. As crianças estão mais próximas da alma divina. A alma divina saiu de um mundo espiritual e veio para o nosso mundo físico, para dentro do corpo. Quem ainda lembra um pouquinho, quem está mais próximo do momento em que a alma saiu lá de cima e veio para baixo, são as crianças. E quanto menores, mais puras elas Uhum. são, em todos os sentidos. E nessa pureza você tem um que há de mais elevado. Nessa simplicidade, você às vezes tem algo muito mais elevado do que no lado complexo, sofisticado, onde você perde um pouco dessa pureza. A gente está falando do exterior, mas a gente quer trazer tudo isso para dentro da gente, para que não fique apenas num momento, numa época do ano, que a gente possa ter isso dentro de nós ao longo do ano inteiro. E é curioso que esse paralelo, ou esse paradoxo de interior e exterior, você encontra também em relação à Torá e às mitzvot. As mitzvot são chamadas de makif, algo que envolve a gente, algo que abrange, como um perfume que está à nossa volta, torna a nossa vida muito mais agradável. Mas o perfume passa, e aí eu tenho que colocar ali de novo. As mitzvot também. Eu fiz a mitzvah, acabei de fazer, amanhã, ou daqui a pouco, dependendo da mitzvah, vou ter que fazer de novo. Torá é comparada com algo que vai para dentro do interior da gente. A Torá é comparada a um alimento. Alimento é algo que você coloca para dentro de si e ele faz parte de você. Mesmo depois que você comeu, ele está ali dentro de você. Quando a pessoa estuda a Torá, aquilo que ela estuda entra para o interior da pessoa e faz parte da pessoa. E é isso que inspira a gente a eventualmente fazer mitzvot. Esse pequeno conhecimento, ou grande conhecimento que a gente tem, é que nos dá a vontade e o prazer de poder fazer mitzvot. E quanto mais a pessoa conhece, muitas vezes, isso ajuda ela a ter mais vontade e conseguir fazer melhor todas as mitzvot que ela faz. Nós temos a Sukkah,
e nós temos as 4 espécies. Não sei se vai ser possível ver as 4 espécies, mas vamos lá. Esse aqui é o etrog, para aqueles que estão mais ou menos familiarizados. Não sei se vai dar para ver direitinho todas as espécies. Hoje em dia, as espécies vêm empacotadas. Nós estamos na era comercial. Então, a gente vai ver um lulav empacotado. Dá para ver o lulav aqui? Este é um lulav, aquele compridão, bem Uhum. empacotado. Dá para ver? Está dando para ver alguma coisa? Um Sim. pouquinho, tá? Muito bem. Aí você tem um, aquelas folhinhas, não sei se dá para ver aqui. Dá para ver um pouquinho? Está dando para ver as folhinhas aí? Um Não. pouquinho. Melhor? Peraí. Aqui. Viu? Aí. Aham. Então, esse daqui é o Hadass, sim? Tem 3 folhinhas em cada ponto aqui, tá? Talvez eu tenha que mostrar o lado desse jeito também. Vamos lá. Esse aqui é o lulav, tá dando para ver assim, Uhum. mais ou menos isso, é compridão, sim? Tá? E nós temos, por fim, as aravot, que são folhas de chorão, folhas de salgueiro, você dá para ver aqui, sim? Muito bem. Nós vamos juntar essas 4 espécies todos os dias de Sukkot e fazer uma brachá especial. Vejam bem, ah, desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, e inclusive Sukkot, a ideia é nós temos que estar mais ligados com Deus. Como que a gente está ligado com Deus? Então, a Torá nos diz, e Deus nos diz isso de uma forma muito simples. Eu quero ver vocês todos unidos. Todo mundo junto, ouvindo o shofar. Todo mundo junto na sinagoga em Yom Kippur. Todo mundo junto dentro da sukkah. A ideia de união é algo divino. Só Hashem consegue unir, porque as almas todas fazem parte de um todo só. Então Hashem consegue unir todo mundo e unir tudo que tem dentro da gente numa coisa só, num ponto só. A sukkah é uma mitzvah na qual todo o povo de Israel pode participar junto. Quando Mashiach chegar, vai ter uma sucá do tamanho da terra de Israel, todos os Eudim vão estar dentro da sucá. Amém. Mesmo se eu tiver uma sucá pequenininha, todo o povo de Israel pode estar dentro dessa sucá. Um de cada vez. Tudo bem, mas todo mundo pode estar lá. Ou seja, é uma mitzvah aonde você entra dentro da mitzvah. A única mitzvah, além da sukkah, que você entra dentro dela por inteiro. Você está dentro da mitzvah, é o mikveh. Só que quanto tempo você já pode ficar no mikveh? Se ficar muito tempo, não vai dar muito certo. Certo? Sukkah não. Você pode estar dentro da sukkah, fazendo todas as suas atividades, e você está dentro da mitzvah. É a mitzvah. Une todas as partes de você. Normalmente, você faz a mitzvah com a mão, você faz a mitzvah com o nariz, com o cheiro, você faz a mitzvah com os pés, com alguma parte do seu corpo. Aqui não, aqui está tudo junto dentro da mitzvah. Sukkah consegue unir a pessoa, integrar a pessoa e as pessoas também. A ideia dessas 4 espécies é que elas também integram todo o povo de Israel. Porque a ideia, desde Rosh Hashanah, é de como a gente faz para conseguir se unir. E isso tem que afetar a gente ao longo do ano inteiro. Porque a gente começa o ano com essa ideia para que ela se estenda ao longo do ano. Como é que a gente faz isso? Então, existe um midrash famoso, meu tempo, infelizmente, não vai dar para conseguir explicar tudo, mas vamos tentar fazer o que a gente pode.
O Midrash diz o seguinte: cada uma dessas espécies representa um tipo de judeu, de judia. Existem aqueles Yehudim, aqueles judeus que são como o etrog. O etrog tem cheiro e tem gosto. Tem Yehudim, que tem o cheirinho das mitzvot. Nós falamos que as mitzvot é como um perfume, envolvem a pessoa, criam um ambiente gostoso, agradável. E também estudam Torá. É como um alimento que entra para dentro da gente, faz parte da gente, porque o estudo faz parte de você. Você estuda uma vez, isso está dentro de ti, já fica com você para a vida inteira. Por isso que é tão Uhum. importante educar as crianças na infância, com bastante Torá, porque isso fica para a vida inteira. Mais na infância do que depois. Depois, infelizmente, o esquecimento atrapalha a vida da gente. Na infância, a criança absorve tudo. Esse é o etrópico. Depois, você vai ter as usadas assim. Perdão. Ups. Sim. O Hadas tem um cheiro, um perfume. Representa aqueles Eudim que têm mitzvot. Talvez não sabem tanto a Torá, mas eles fazem questão de fazer mitzvot. Aí você tem o Lulav. O Lulav representa aqueles que estudam Torá. O Lulav, oi, dá para ver aí? Uhum. Agora dá para ver melhor? Sim. Melhor, pior, não sei. Só tá para ver a etiqueta, né? Mas tudo bem. O lulav é uma folha de palmeira, tá? Ele representa aqueles que estudam Torá. Por que aqueles que estudam Torá? Porque é a folha da tamareira. Tâmara tem gosto, e aí então a ideia de gosto é a ideia de estudo. Então tem pessoas que estudam muito, se destacam mais por estudar, mais até do que por fazer mitzvot, são grandes estudiosos, também fazem parte do povo de Israel, e finalmente nós temos as aravot, que não tem cheiro e não tem gosto. Essas aravot representam aqueles Yehudim que rezam. Eles não têm muitas mitzvot, talvez não sabem muito, não estudam, não sabem muito a Torá, capricham nas mitzvot, capricham na tefilá. O que quer dizer não tem cheiro, não tem gosto? Não se destacam tanto em outras coisas, mas falam Shema Estrela todo dia, ou procuram rezar todo dia. Tem Uhum. um rabino, era David Aaron, que escreveu um livro muito interessante, eu não me lembro agora o nome do livro, tem que procurar, e ele conta a experiência dele na infância, quando ele é israelense, ele foi criado em Israel, mas a família dele era uma família não religiosa, de kibbutz, assim, que não... E ele lembra que o clima era tão antirreligioso, de modo geral, porque essa era a época, anos 50, anos 60, aquela época o pessoal era muito... Enfim, tinha essas coisas lá naquela época. Hoje ainda tem uns e outros que pensam assim. Mas ele queria falar com Deus, e ele tinha vergonha, porque parecia uma coisa antiquada, ou uma coisa dos religiosos, enfim, o que ele fazia? Ele falava com Deus no banheiro. Ninguém atrapalhava ele, ninguém perguntava, ele conversava com Deus no banheiro. Se você me pergunta do ponto de vista da Torá, oi, vem no banheiro, não pode falar coisas de Torá, não pode... Mas Deus também te ouve no banheiro. Fica tranquilo. Tá bom, não pode fazer brachá no banheiro, não pode falar Shema Estrela no banheiro, mas Deus está lá também. Essas quatro espécies, nós temos a mitzvah de fazer uma brachá e juntá-las todos os dias de Sukkot, fora Shabbat. Shabbat é um dia de união, ele não precisa de mais alguma coisa. Mas com isso, a gente traz toda a ideia de união para dentro da gente. Porque os movimentos que a gente faz com o lulav e as quatro espécies é de trazê-los para o coração. A gente movimenta eles desse jeito. Porque a gente quer que essa ideia entre no coração da gente.
seja, que faça parte do nosso sentimento, não só, eu concordo, a ideia é muito boa. Não, não, eu quero sentir isso. Quando a gente está convicto de uma ideia, a gente briga por ela. Eu não estou dizendo que é bom brigar por nada. Às vezes a confusão é maior. Mas o que eu digo é que quando você está convicto de uma ideia, ela mexe com o teu sentimento. Ela não fica só na tua cabeça. A ponto de você se emocionar, de você se alterar. Por quê? Porque ela faz parte de você. E essa que é a ideia do movimento que a gente faz com essas 4 espécies. Eu quero colocar essa união dentro do meu coração. Que não fique só na minha cabeça. É muito bom a gente estar unido, isso é bom, a união faz a força e faz o açúcar também. Tudo bem. Mas a ideia é de que eu tenho que botar isso para dentro de mim. Não apenas. Sim? Muito bem. Então, cada uma dessas espécies, no fundo, ah, transmite um conceito de união. E cada uma delas está ligada com uma das letras do nome divino. Não vou ter tempo de poder explicar todos os detalhes, é uma pena. Pelo menos alguma coisa a gente vai tentar cobrir. E, curiosamente, existe um trecho do Zohar, o livro básico da Kabbalah, onde ele diz que dentro da Sukkah, não dentro de casa, e não dentro da sinagoga, dentro da Sukkah, todos os dias de Sukkot, nós recebemos 7 visitas espirituais. 7 almas que estão com a gente dentro da Sukkah. As almas de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, perdão, de Moshe, de Aharon, de Yosef e de David, do rei Davi. Imagina, 7 dias de Sukkot, nós convivemos com todas essas almas. Elas não estão na sinagoga, elas não estão em lugar nenhum. Elas estão no paraíso, com certeza. Em Sukkot, elas estão dentro de cada sukkah. E essas almas, elas querem estar com a gente dentro da sukkah. Não só isso. Os nossos rebes também, as almas deles também se encontram na sukkah. O Alter Rebbe, o Mittler Rebbe, todos os rebes de Chabad. Imagina, você não encontra isso em lugar nenhum, só na sukkah. É preciso ter uma sensibilidade espiritual maior para sentir? Tudo bem. Mas só porque a gente não sente, não quer dizer que a gente não pode estar lá, não pode estar desfrutando dessa presença. Poxa, é uma oportunidade única que a gente tem de poder estar com almas tão elevadas. Tem gente que viaja para Israel e vai até a Merat HaMachpelah, onde está enterrado Abraham, Yitzhak e Yaakov, para poder rezar no túmulo deles. E tem um monte de proteção, porque os árabes querem entrar lá e fazer bagunça, enfim. E aqui eu tenho eles comigo dentro do açúcar. Não precisa viajar, não precisa pagar passagem, não precisa correr risco, não tem que entrar em carro blindado, que não sei o quê, com proteção. Está lá com a gente. E tudo isso está ligado com os nomes divinos. Eu vou resumir, porque meu tempo, infelizmente, está muito curto, mas vamos tentar colocar as coisas em perspectiva. Nós falamos da letra Yud, do nome divino. A anteninha é algo que está envolvente, por cima, representa açúcar, que envolve a gente. A letra Yud representa o Hadass. Hadass. Sim? Muito bem. O Hadass, nós temos que colocar, junto com o Lulav, pelo menos 3 Hadassim. Cada Hadass é composto de um monte de folhinhas. E, para quem já ouviu falar no trevo das 4 folhas, bom, o Hadass é o trevo das 3 folhas. Cada ponto
do Hadass tem 3 folhas saindo juntos. Curiosamente, o Hadass são 3, e eles representam 3 das visitas que vêm na Sukkah. Abraham, Yitzhak e Yaakov. É um trio. Eles estão representados pelo Hadass, quando a gente faz a brachá do Lulav. A letra Rei, o nome divino, letra Rei, tá? Ela é comparada, infelizmente não vou explicar em maiores detalhes, com as Aravot. Quantas Aravot nós colocamos no nosso Lulav? 2 Aravot. Aravá, em hebraico, em aramaico, chama-se Ahavna, irmãos. Elas crescem aos montes, no Chorão, no Salgueiro, enfim, juntos, fraternidade. Quem são os irmãos que vêm visitar a gente na Sukkah? Moshe e Aharon, 2 irmãos. Que nem Azaravot, 2. Muito bem. A letra Vav. Letra Vav, cadê? Dá para ver aqui? Letra, Uhum. É o letra, lá. letra, letra Vav. Ele. Rei, agora Vav. 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 Letra Vav. Sem o nome divino. Vav. Eita, nós. Agora, aqui. Letra Vav. Sem. Deu para ver Uhum. alguma coisa? Sim. Vav. Eita. Aqui. Letra Vav. A letra Vav representa o Lulav. Lulav, o grandão que está aqui. Tá? E ele representa Yosef, a visita de Yosef, filho de Yaakov, que está presente também na nossa Sukkah. Dentro do ambiente da Sukkah, a gente traz a energia de Yosef. E, por fim, nós temos o Etrog. O Etrog, que é o mais chique, vamos dizer assim, das 4 espécies, o que custa mais caro, o que é mais raro, ele representa o rei David e representa a última letra do nome divino, a letra Rei, que corresponde a Malchut. Enfim, o tempo não permite a gente entrar em maiores detalhes, infelizmente, mas um detalhe sim eu queria explicar. Vocês estão vendo aqui o etrog. O etrog tem essa pontinha de baixo, sim? Isso é embaixo. E tem essa pontinha de cima, que é em É um cima. biquinho. Esse cabinho aqui, se você imaginar uma maçã, sim? A maçã também cresce na árvore com um cabinho, sim? Não é assim? Uhum. Só que tem uma diferença. Numa árvore, a maçã cresce assim, pendurada do cabinho para baixo. Não é assim? Sim. Uhum. O etrog cresce assim. Ah, Ele cresce para cima. Ele é meio doido. Enfim, ele desafia a lei da gravidade, tá? O etrog cresce para cima e aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai virando, porque o peso faz ele virar até que ele cai. Mas ele não cai. O etrog é uma fruta que não cai da árvore. Por isso que o nome dele em hebraico é Pri Etz Hadar, uma fruta que mora dar na árvore. Porque o etrog, diferente de outras frutas, ele não cai da árvore, ele não para de crescer. Se você não tirar, não cortar o etrog, ele fica do tamanho de uma melancia e não uhum. para de crescer. Então, a etrogueira, seja lá como chama a árvore do etrog, à medida que as frutas vão nascendo, a árvore vai caindo, vai cedendo, ela é flexível e ela vai descendo para o chão. Como a fruta não cai da árvore, então como é que o etrog se reproduz? De uma forma muito estranha. Na medida em que o peso das frutas fazem a árvore cair,
o cheiro gostoso do etrog atrai os insetos, e os insetos vão comendo a fruta e espalhando as sementes. E é assim que ele se reproduz e se espalha. O etrog é uma fruta muito rara, muito difícil de se encontrar. Hoje já plantaram muitos etrogim em Israel, então hoje é fácil de conseguir os de Israel. Esse etrog aqui, que o Chabad costuma usar, é um etrog italiano, Eco. Esse é um etrog da Calábria. É um etrog calabrês. Sim? O pessoal já ouviu falar em bife à milanesa? Isso é de Milão. Isso é do norte da Itália. Sim? Muito bem. Calábria é no sul da Itália. O etrog, em natura, se encontra praticamente em um lugar do mundo, e dali se espalhou para outros lugares, na Calábria, no sul da Itália. Aonde no sul da Itália? Cecília. Estão vendo aqui Uhum. da Itália, sim? Essa é a bota da Itália. Uhum. Ai, deixa eu colocar isso aqui. Aqui é a bota da Itália, sim? Muito bem. Dá para ver? Não. Muito bem. Espera. Isso. Sim. Aí. Calma. Vamos conseguir. Não. Está indo. Calma. Ó, Isso. muito bem. Esse vermelhinho, ui, esse vermelho aqui, a ponta da bota, tá vendo aqui o vermelhinho? Sim. Ponta da bota, chama-se Reggio de Calabria. É lá que o etrog cresce in natura. Sim? Em frente, deixa eu subir um pouquinho. Dá para ver agora? Não. Não. E agora? Também não. Não. Vamos lá. Ó, Deu. frente, não, agora. Em frente, vai ver. Ó, em frente à bota tem uma ilha. Essa ilha aqui chama-se Rédio de Calabria. Sicília. Aqui a ponta da bota é Calábria. Em frente à ponta da bota tem uma ilha. Essa ilha chama-se Sicília. Muito bem. Outra coisa importante. Vocês estão vendo aqui umas flechinhas. Uhum. Essas flechinhas seguem aqui para cima, até chegar aqui em cima. Sim? Sim. Aqui fica a cidade de Gênova. Sim? Durante muito tempo, os navios vinham da Calábria até Gênova, e de Gênova o etrog ia para a Polônia. Alemanha, Polônia, sim? O etrog atravessava os Alpes e chegava na Polônia. E, para aqueles que conhecem um pouco, inclusive na caixa do etrog que eu comprei, está escrito Etrogei Janove. Eu trago de Gênova. Ó, Janove, em Yiddish, é Gênova. Por quê? Porque ele vinha da Calábria. Ou seja, o etrog original, os antigos, começaram dali e dali se espalharam depois para o resto do mundo. Tem um Midrash que diz que Moshe Rabbeinu mandou emissários para a Calábria buscar o etrog ali para fazer a mitzvah no deserto. O etrog é muito especial e, ao mesmo tempo, ele nos ensina uma lição muito importante. O etrog tem cheiro, tem gosto, tem mitzvot, e ele tem Torá, sim? Ele é o mais importante, o mais caro. Quando você vai comprar, é o que custa mais de todas as espécies,
É o que custa mais, tá bom? Por quê? Porque ele vem da Itália, ou ele vem de Israel, e ele tem que ser cuidado, a árvore de etrog tem que ser cuidada o ano inteiro, tem que ser protegida, porque os insetos vão lá, então tem que botar plástico, tem que botar uns bancos embaixo, porque ela não para de crescer. É um trabalho maluco. E o etrog não dá suco. 2/3 do etrog é casca e um Hum, terço é o miolo. Comercialmente, o etrog não dá suco, no máximo ele dá perfume. Se produz perfume de etrog, mas e não não é mais do que isso. comestível. O suco é muito E não é pouco. comestível. Mas, em frente à Calábria, tem uma ilhazinha chamada Sicília. E dessa ilha tem um limão chamado siciliano. Uhum. E se você vai no supermercado comprar o limão siciliano, ele tem a cara do etrog. Amarelinho, bonitinho, só que ele é menorzinho. Por quê? Porque na Sicília pegaram o etrog, enxertaram com o limão e Olha. fizeram um limão siciliano. Mas ele não serve como etrog. O etrog tem que ser puro, tem que ser não enxertado. Então é um Uhum. trabalho danado proteger o etrog, não deixar. Porque comercialmente vale mais a pena fazer o limão. E o limão siciliano, ele é bonito, cheiroso e tem suco. Imagino. Então, comercialmente, ele compensa mais. Sim? Vejam bem. Mas o etrog também tem um lado curioso que a gente precisa tomar cuidado. O etrog é elitista. Ele tem cheiro, e ele tem gosto, e ele tem tudo, e ele fica separado de todo mundo numa caixa. Enquanto os outros três estão amarradinhos e juntos, ele fica numa caixa separado. Como quem diz, eu estou na minha torre de marfim, eu sou intelectual, eu sou o santo, eu sou o religioso, eu sou o que faz muitas mitzvot, eu estou lá no meu cantinho. E aí a Torá diz: você sem os outros não é nada, e os outros sem você também não são nada. Você não faz mitzvah sem juntar todo mundo. Você pode se achar muito especial, você é mais caro, você é mais cheiroso, você é mais isso, você é mais aquilo, não importa. Para fazer a mitzvah tem que estar todo mundo junto. Por isso que a gente faz a brachá com o etrog separado dos outros. E o etrog tem que ficar na posição em que ele cresce, que é com essa pontinha para cima e o cabinho para baixo, sim? Mas não junto, faz a brachá, aí depois você junta as 4 espécies e movimenta elas para dentro do teu coração. O etrog, como ele não para de crescer, ele une as 4 estações do ano, porque ele atravessa todas elas. Cada uma das outras espécies representa a união de uma forma diferente. A gente falou que os Hadassim são juntados de 3 em 3, as Aravot ficam, um monte delas crescem juntas, e o Lulav, eu não tenho como mostrar porque ele está empacotado, é uma folha de palmeira antes de abrir. Então todas as folhas estão prensadas uma com a outra, juntas. Elas querem ficar juntas, e elas estão juntas, e elas devem ficar juntas. Por isso, quando você for fazer a brachá do Lulav, toma cuidado de não chacoalhar muito, porque à medida que você chacoalha ele, as folhas vão É, se as folhas. separando e vão estragando. Elas têm que ficar juntas, porque a ideia é de que cada um deles está gritando para a gente, pessoal, vamos nos unir. Vamos esquecer as diferenças que a gente tem. E tem diferenças, e cada um é diferente. Vamos respeitar cada um do jeito que ele é. Eu não quero transformar você num lulav, eu não quero te transformar num radaz. Cada um é cada um, mas todo mundo tem que estar junto. E essa basicamente é a ideia de que o nome divino se forma ao juntar essas 4 espécies, cada uma delas representando uma das letras do nome divino, e de preferência na Sukkah, que também está representada pela anteninha do Yud, e aí então, quando todos estão juntos, quando tem união entre nós, aí a gente vai poder ter a maior união de todas, que é quando Mashiach vai vir e vai juntar todo o povo de Israel, do mundo inteiro, para dentro de Israel, no Beit HaMikdash, que é o lugar que vai unir o mundo inteiro, inclusive os não-judeus também. E aí o mundo inteiro vai viver em harmonia, em união, que a gente possa ter isso logo, com muita paz, com muita alegria. Amém.